Pode projetar a apresentação, o texto que nós vamos conversar hoje? Olha lá, esse é o tema da nossa missão de hoje. Pode dar um clique aí para facilitar para o nosso povo. Como anda a sua visão? Às vezes a gente está enxergando daquele jeito, né? Tudo meio obscuro. E para trazer um pouco mais de clareza sobre isso, eu queria fazer uma ilustração. Eu aprendi muito com as ilustrações que o pastor José Hilton traz para a gente, né? De dinâmicas. Eu queria fazer uma dinâmica aqui, mas eu preciso de um voluntário para isso. Um voluntário. Não vai precisar falar nada, é só para me ajudar a demonstrar algo aqui. Quem que pode vir aqui me ajudar? Aí, Dineu. Esse é o cara, tá vendo? Não preciso nem... Dineu vai nos ajudar. Dineu. Ó, é tudo do Pedrinho ou da Stephanie, então a gente tem que tomar cuidado. Eu vou dar uma tarefa para você. Está chorando que você está com os brinquedos dele, tá? Eu vou te dar uma... Essa aqui nessa cesta tem algumas bolinhas. E a tua missão com essas bolinhas vai ser acertar esse cesto. O cesto é grande, né? Não é impossível. Mas eu queria que você segurasse aqui primeiro as bolinhas. Só que também, nem tudo são flores, né? Eu vou te dar um adereço, tá? Para você ver se você vai conseguir acertar a sua missão. Gineu, não tá vendo nada não, né? Você está na igreja, pelo amor de Deus. Agora, eu vou precisar de mais uma ajuda ainda. Não é tão, nem tudo são flores, né, Gineu? Tem mais um voluntário? Preciso de mais um voluntário. Adilson. Você vai segurar para mim o cesto para ficar numa altura melhor, para ele poder acertar as bolinhas, tá? Mas ainda está muito fácil. O Dineu, ele recebeu essa missão de levar o evangelho. E ele quer cumprir essa missão. Ele já até falou, só preciso que ajeita um pouquinho a borda do cesto para a bolinha entrar com mais facilidade. Só que o Dineu, ele ainda está sem a visão. E o Dineu, ele está recebendo, ele ficou animado com essa missão de levar o evangelho. Aí ele começou, aí eu vou pedir para você girar um pouquinho só. Mas calma, não tem labirintite não, né, Dineu? Aí o Dineu começou a receber mensagem de versículos, ele começou a ver pregação no YouTube, ele começou a ouvir o pastor da televisão, e tudo isso deixando o Dineu meio embaralhado, né, Dineu? Ó, assim tá bom, assim tá bom, assim tá bom, assim tá bom, pode ficar assim. Agora, Dineu, pode cumprir tua missão, da maneira que você achar melhor. Pode tentar cumprir sua missão. Mira direitinho, vamos ver. Quase. Mas, ó, pode ajudar. Peraí, tem mais bolinha. Ajuda ele. Fala para ele virar para a direita ou para a esquerda. Olha lá, o Adilson está falando. Ó, essa última foi muito perto. Tá bom, Dineu. Pode tirar a venda, pode tirar a venda. Quase. Olha lá onde está o Adilson. Agora vamos tentar agora, questão de honra, né, Dineu? Vamos acertar essas bolinhas. Vou te dar. Não, ia dar só 3 chances, só. Não, mas tá bom. Vamos lá. Agora, vamos tentar agora, observando o Adilson, vamos ver se você consegue agora. Aí, sim tá bom. Essa distância tá bom. Vamos lá, Gineu, vamos ver. Quase, hein? Ó. Aê! Aê, vamos bater palma pro Gineu. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Adilson? Obrigado, Gineu.
Obrigado, Pedrinho. Pedrinho cedeu os materiais para a dinâmica. A Stephanie cedeu o cesto e o tapa-olho ali. Enfim. Vocês viram como é difícil, às vezes, você cumprir com uma missão se você não tem uma visão clara daquilo que você tem que fazer? E assim somos nós, às vezes, né? Sem a visão, é difícil cumprir a nossa missão. Sem uma visão clara de onde nós temos que chegar, a gente corre o risco. Essas bolinhas eram de plástico. Já pensou se fosse uma bolinha de sinuca? Já pensou se ele tivesse virado para cá e tacasse uma bolinha? Então, sem uma visão clara, a gente corre o risco de machucar as pessoas, de atrapalhar, de perturbar as pessoas, porque a gente não tem uma visão clara. A gente está querendo cumprir a missão. O objetivo do Dineu era acertar o cesto, mas por não ter uma visão clara nessa situação, ele poderia ferir, atrapalhar, machucar, enfim, e não cumprir com a sua missão, desperdiçar, né? Pode chegar até num cúmulo dele ficar triste, né? Chateado, porque não conseguiu cumprir a sua missão, e parar de atirar as bolinhas, já que estava sem esperança de conseguir cumprir sua missão. Então, esse é o grande objetivo de falar com vocês hoje. Falar sobre a nossa visão. Falar sobre nós ajustarmos o foco e começar a enxergar aquilo que antes não era visto. Pode ir para o próximo slide. Então, olha lá. Qual que é a importância da visão? A visão é o que te auxilia a cumprir a sua missão. Temos um texto? Pode colocar o próximo. O texto está em Lucas 15, 28. Essa é a importância de se planejar, de pensar adiante. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se terá dinheiro suficiente para completá-la? Então, uma parte muito importante, temos alguns arquitetos, engenheiros aqui, é você fazer um planejamento, é você fazer um projeto, é você ter a clareza do que aquilo vai se tornar. Para, à medida que você for construindo a casa, a torre, a tua construção, você vai comparando. Poxa, está ficando igual àquilo que é a minha visão, aquilo que é o meu projeto. Está ficando igual, ou não, precisamos corrigir aqui. Essa é a importância de você se planejar, né? E nós, enquanto igreja, nós temos uma visão, e a visão ela fala sobre algo que nós queremos, que nós almejamos ser. Pode ser que ainda não sejamos, porque estamos em obras, estamos em construção constante, mas a visão, ela retrata como nós queremos ser. E vocês conhecem a visão da Igreja Comunidade da Graça? Né? A igreja a qual você pertence, é membro, a qual você frequenta. Vamos para o próximo slide. Aqui nós falamos aqui sobre compartilhar a nossa visão. Nós somos e queremos nos tornar uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Amém? Já conhecia? Vamos ler juntos? Vamos tentar ler juntos? Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Nisso se resume aquilo que nós almejamos ser enquanto igreja em Sorocaba, enquanto comunidade da graça no Brasil e no mundo. Essa é a visão que nós contemplamos e a gente tem que olhar para a nossa vida. Opa, peraí, isso aqui está saindo fora do projeto. Deixa eu ajustar, deixa eu corrigir a rota. A gente sempre tem que olhar para esse texto, né, se nós somos uma igreja família, de fato. Ou se a gente só é conhecido, né? Se a gente só faz aquele cumprimento de elevador, opa, né? Bom dia, ou graça e paz, substitui por um graça e paz, mas não passa disso. Mas não, nós queremos ser uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Vamos falar um pouquinho sobre sobre cada etapa. Então, nós queremos ser uma igreja família. Nosso objetivo é trazer as pessoas para dentro dessa visão. Porque as pessoas não têm essa visão clara. Então, note que tem bonequinhos, famílias que estão fora da visão e famílias dentro do óculos, da visão.
nós temos que trazer as pessoas para essa visão. Porque é essa estratégia que nós temos de implementar o reino de Deus aqui na terra. Através dos relacionamentos. Através das famílias. Ninguém aqui é um super-herói que vai botar a capa e vai resgatar Sorocaba inteiro. Não, nós vamos fazer isso juntos, através das nossas famílias, através dos nossos relacionamentos, através dos nossos lares, através das células. Então, pode colocar o texto? Está em João 17, 22 e 23. O texto diz assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse texto, Jesus está falando sobre o projeto eterno de Deus. Deus, Ele preza pela unidade. Ele sempre foi três, mas ao mesmo tempo foi um. Tamanha a unidade deles, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão ali como uma família, unidos. E esse é o projeto dele para nós, né? Tem um texto que não precisa, se você quiser abrir comigo, não está na projeção, não se preocupe, mas está em Romanos 8, 29. Vamos ler esse texto juntos? Romanos 8, 29. Abra a tua Bíblia aí comigo. Esse texto, ele relata qual que é o projeto de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o contexto da família. Deus me escolheu você, te predestinou para que você seja um como Cristo. E Cristo seja o primogênito de toda uma geração que é semelhante a Cristo, que é parecido com Ele, que age como Ele agiria. Então, esse é a grande chave de nós vivermos como família. O poder que existe de uma família é porque ela se torna uma referência, né? Não é assim? A gente não gosta de observar no Instagram aquela família bonita, tomando café da manhã, comercial de margarina, não é? E as brincadeiras, a gente fica impactado com isso. É porque esse é o impacto que a família traz para a sociedade. Enquanto o nosso inimigo, o nosso adversário, ele tem por objetivo arrasar as famílias, porque é o projeto de Deus. Mas Deus tem um projeto de usar a sua família para alcançar outras pessoas, através da sua casa, da sua família. Amém? E, poxa, Bruno, mas não é fácil. Já é difícil eu viver em família com a minha família. Imagina eu viver em família com uma galera que eu conheci faz 2 semanas, 3 semanas. Como que a gente consegue fazer isso verdadeiro? Como que a gente consegue realizar isso? O segredo está na segunda parte da nossa visão. Pode colocar o próximo slide? Vivendo o amor de Cristo. Viver o amor de Cristo. O amor de Cristo. Ontem a gente teve uma dinâmica aqui, né? Alguém pegou uma cola de bastão. O amor de Cristo é a cola que nos une. É a cola que faz com que nós esqueçamos nossas diferenças, esqueçamos os nossos gostos particulares, para que possamos juntos, em comunidade, em família, expressar toda a grandeza do reino de Deus aqui na terra. Porque por nós mesmos seria muito difícil, né? Às vezes em casa, com aquela pessoa que você escolheu estar junto, já sai faísca. Imagina com algumas pessoas que foram se achegando, né? Que você não conhece muito bem. Mas o segredo de tudo está no amor de Deus. Porque o amor de Deus é diferente do nosso amor. O nosso amor ele é limitado. Muitas das vezes o nosso amor ele pode ser baseado numa troca. Eu te amo porque você é legal, né? Eu te amo porque você pode me oferecer algo. Eu te amo porque essa relação está sendo bacana para mim, está me fazendo bem, então eu vou continuar te amando. A partir do momento que sair da forma como eu imagino que seria,
poxa, está sendo difícil te amar. A partir do momento que você pisa no meu calo, cara, não estou conseguindo te amar. Porque esse é o nosso amor. E é assim mesmo, não é? Poxa, é muito difícil, porque você está tentando fazer com o teu amor. Mas a gente tem que usar o amor de Cristo. Vamos ler o texto que está aqui no João 13:34. João 13:34 diz: um novo mandamento lhes dou. Note que é um mandamento. Deus não está dando uma dica, Jesus não está dando uma dica, não está dando, que tal se você... Não, um mandamento, é um mandamento. Lhes dou, amem-se uns aos outros. Uns aos outros. Exceto, está escrito ali, exceto aquela pessoa que entra sem dar seta. Esse você não precisa amar. Não está escrito, né? Apesar de, às vezes, né, ser difícil, mas não está escrito. Amem uns aos outros. Mas não para por aí. Como eu os amei. Aí ficou difícil. Agora, se estava difícil antes, como Jesus te amou. Como que Jesus te amou? A que ponto que Jesus te amou? Você se conhece como ninguém. Sabe coisas que só você sabe sobre a sua vida. Coisas terríveis. Jesus te amou assim mesmo. E não só te amou, entregou a vida dele por você. Ele entregou a vida dele por você. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Essa é a chave para a gente conseguir viver num relacionamento desse. Toda vez que, poxa, mas está difícil amar essa pessoa, pô, lembra de Jesus, lembra de você, lembra quem você é, quem você era, antes de se entregar a esse amor. Fala, poxa, se Jesus me amou, quem sou eu? Quem sou eu para não amar? Sou cheio de... Jesus era perfeito e escolheu me amar. Quem sou eu para não amar as outras pessoas? Quem sou eu para não acolher? Quem sou eu para rejeitar? Quem sou eu para excluir? Quem sou eu para não convidar? Quem sou eu? Quem sou eu? Nosso papel é amar. Essa vai ser a marca que vai nos revelar para o mundo. A igreja não vai ser reconhecida por ser o lugar onde faz milagres, cai fogo do céu. Não é isso. A Bíblia não fala que não é isso que vai fazer a igreja ser reconhecida. O que faz a igreja, o que faz nós sermos reconhecidos é a unidade. E como que a gente vai ser reconhecido se a gente fala mal da igreja do outro? Se a gente fala mal da religião do outro? Se a gente não tem unidade, vai ser difícil a gente ser reconhecido como uma solução. Mas se o mundo olhar para nós e falar, olha, eles são unidos, tem alguma coisa aí que eu preciso para mim. É isso que vai fazer sermos conhecidos e revelados ao mundo como a solução para essa terra. E tudo isso, uma igreja, família, vivendo o amor de Cristo, tem um propósito, tem uma missão, que o Ronaldo disse aqui na semana passada, que está no próximo slide. Alcançando o próximo. Esse é o propósito. Esse é o propósito, alcançar o próximo. Mas para alcançar o próximo, eu tenho que viver em família. Eu tenho que, igual a foto estava no slide anterior, eu tenho que ter os olhos do amor de Cristo. Eu não posso enxergar com os meus olhos. Como a gente leu aqui no texto, aqui, antes da gente iniciar, né, a gente leu o versículo que os olhos são candeia para o corpo. Eu não posso enxergar com os meus olhos, porque os meus olhos julgam, os meus olhos, eles interpretam, os meus olhos, ele vê uma foto, ele já acha, já traçou toda uma história na minha cabeça. Mas se eu olhar com os olhos de Cristo, eu vou enxergar o próximo. Se eu olhar com os olhos de Cristo, eu vou me deparar com uma pessoa que precisa de algo, né? E falando sobre isso, eu queria compartilhar uma história que aconteceu comigo essa semana. Uma história que eu fiquei algum tempo depois tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Então, para começar, meu dia começou porque nesse dia da semana, a Stephanie, minha esposa, ela tinha que ir para uma consulta. E aí, estamos com um carro apenas. Aí eu fui de Uber trabalhar.
E a Stephanie, guerreira, né? Ela sai com duas... Pasmem vocês, ela é uma heroína. Ela sai com duas crianças, põe os dois na cadeirinha e vem dirigindo. E é tudo isso mesmo. Até queria... Ela não está aqui. Ah, está lá no fundo. Ela queria reconhecer ela, porque ela tem feito um trabalho admirável. Acho que eu não daria conta. Mas amém. Amém pela vida da Stephanie, né? Eu sou grato a Deus por ela. E aí deixei o carro com ela e vim de Uber trabalhar. E aí, de manhã, né? Aquela cara de sono. Aí já peguei e coloquei o fone no ouvido, né? Por costume, né? Entrei no Uber, coloquei o fone, dei aquele bom dia e vim com o fonezinho, ouvindo, mexendo no celular. Vi que o cara pegou um caminho completamente esquisito, deu um monte de volta, mas eu estava tão assim, eu não queria sair da minha bolha. Eu falei, paciência, vai chegar no lugar que eu preciso. Vou chegar mais tarde, mas vai chegar. E amém. E foi assim minha viagem de Uber, de ida. Cheguei, nem lembro o nome do rapaz, enfim. Na hora da volta, eu esqueci que eu estava sem carro no trabalho. Eu fui descer as escadas para ir embora, pus a mão, cadê a chave do meu carro? E eu estava sem a chave, eu falei, nossa, eu estou sem carro. Aí eu olhei para o meu celular, estava com 3% de bateria. 3% porque eu falei assim, não, eu estou despreocupado, daqui a pouco eu estou indo embora, vou conectar no carro, né? O carro que não está aqui, e vou embora para casa. E eu falei, nossa, eu estou com 3%, eu preciso que esse Uber chegue nesses 3% que me resta de bateria para eu conseguir voltar. Porque senão, eu nem sei mais se tem orelhão para eu ligar para a Stephanie e falar, pede um Uber aí para mim. Enfim, mas foi essa. Graças a Deus eu pedi um Uber, o Uber estava lá, ainda deu uns enroscos no cartão, tive que trocar, mas o Uber chegou e eu entrei. Só que agora, meu celular com 3% de bateria, não dava para colocar fone no ouvido e ir embora, né? Então eu me vi obrigado a ser simpático e conversar, né? Eu estou confessando um pecado para vocês, uma falha minha, assim, de às vezes ver as pessoas como invisíveis, né? A gente comete esse erro muitas vezes. A pessoa que está pedindo dinheiro no farol, ela se torna um invisível. A pessoa que está sentada na calçada com trapos, ela se torna um invisível. As pessoas que estão à nossa volta nos servindo, muitas vezes, se tornam invisíveis. O porteiro do nosso prédio, né? A auxiliar de limpeza, todas as pessoas, por vezes, nós as tornamos invisíveis. Isso é uma falha gravíssima que a gente pode acometer. Então, sem o contexto de um fone no ouvido ou algo para mexer no celular, eu comecei a conversar com esse rapaz, no qual não... Enfim, eu sei o nome dele, mas eu não vou expor aqui, até porque isso está sendo gravado. Mas um rapaz que começou uma conversa qualquer, onde eu falei assim, está rodando desde cedo? Foi só essa pergunta. Isso rendeu uns 15 minutos de conversa. Que ele falou assim, não, eu não estou rodando desde cedo, eu estava... Hoje, como ontem eu fui para São Paulo, eu fiquei cansado, e aí eu até dormi cedo, né? Ele foi contando os detalhes. Eu dormi 9h30 da noite, porque eu acordo 3 horas da manhã para orar, né? Acordo 3 horas da manhã para orar, e depois eu acordei, orei, mas quando eu dormi, eu falei, nossa, eu não vou conseguir acordar às 6h30, que é o horário que eu geralmente acordo para poder sair fazendo Uber. E aí ele falou sobre isso, né? E aí ele foi falando sobre mais assuntos, né? Eu não voltei nesse assunto da oração, mas eu guardei essa informação, né? E aí ele foi falando sobre algumas coisas, ele foi falando sobre o medo que as outras pessoas têm de o Uber acabar, porque tem uma lei querendo entrar em vigor. E ele falou assim, não, mas eu não tenho medo disso, né? Eu sei que foi Deus que me colocou aqui, eu não tinha como ter um carro para trabalhar, Deus fez as coisas acontecerem para que eu tivesse um carro e conseguisse trabalhar, e graças a Deus eu estou nesse trabalho. E eu falei, é mesmo, né? E eu falei aquele trecho, um versículo de 1 Coríntios 2,9, e eu falei assim, é isso mesmo. E Deus tem sempre o melhor para nós, porque não chegou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí ele pegou e virou, você é crente também? Eu falei, sou crente também. E a gente começou essa conversa. E aí ele foi falando sobre o quanto estava difícil, mas o quanto ele estava tendo que trabalhar para arcar com todos os seus compromissos financeiros, né? Ele estava trabalhando mais de 12 horas por dia, e eu falei, mas cara,
Você tem que dar graças porque você está conseguindo. Você está conseguindo pagar tudo? Estou. Então você tem que dar graças a Deus, porque olha o tanto de pessoas que não está conseguindo arcar com seus compromissos, né? Então você está conseguindo pagar tudo, tem que dar graças a Deus. E aí ele foi começando a se abrir comigo, inesperadamente, né? Tudo isso numa viagem que era para durar 30 minutos, acabou durando uns 45, que a gente chegou na porta do meu condomínio e ficou mais 15 minutos falando. Mas ele foi abrindo. E eu sou grato a Deus, porque Deus me transformou. Eu fui usuário de crack por 10 anos, e Deus conseguiu me libertar do crack. Deus conseguiu me tirar das drogas. Eu era um rapaz que eu tinha tudo. Eu andava de BMW, eu tinha uma concessionária. Pouco tempo depois eu estava no Farol pedindo R$1 para ver se eu conseguia comprar uma pedra de crack. E eu perdi tudo, sabe, Bruno? Eu falei, mas você sabe por que você perdeu tudo? Porque você é importante, é mais importante do que todas essas coisas. E você é importante demais para Deus. Deus te ama tanto, tanto, que Ele fala, eu não posso perder essa pessoa, eu tenho que ter ela para mim. E Ele fez o que era necessário para que você encontrasse com o amor dEle. E Ele foi me falando, confessando outros pecados, foi abrindo a vida para mim de uma maneira que eu me assustei. Ao ponto de chegar na porta de casa, Ele confessou um pecado que ele tinha cometido e perguntou se eu podia orar por ele. E eu estendi as mãos, orei por ele, e ele se emocionou muito sobre aquilo. E eu falei, quando você se arrepende, Deus te perdoa do teu pecado, mas quando você confessa, Ele traz cura pelo teu pecado. E era algo não era algo simples, era algo muito complexo, que ele viveu durante toda a vida dele e ainda o acometia nessa vida, mesmo nessa caminhada cristã. E ele se sentiu livre para poder comentar sobre isso comigo. E o que isso falou comigo? Que se eu tivesse no meu modo, né, de invisibilidade, de não enxergar as pessoas, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Aquela pessoa não teria aberto, ela não estaria livre, ela não seria curada, ela não receberia uma oração, ela não receberia a mensagem do Evangelho, que ele já é cristão, mas ele precisava ser liberto de algumas coisas. Mas tudo isso acontece quando você enxerga com os olhos de Jesus. Quando você se disponibiliza a ser ousado. Porque às vezes é cômodo para a gente viver no nosso mundo, né? Viver fechadinho. A pior coisa que tem, o Ronaldo ele comentou na semana passada sobre o exemplo da bandeja. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar numa festa de casamento, o casamento durou 2 horas, está morrendo de fome, e você é invisível para o garçom. O garçom passa com a bandeja lá em cima. Já aconteceu isso com vocês ou só comigo? Já aconteceu com vocês? O garçom passa com a bandeja e vai embora. Não, aqui, né? Só que muitas das vezes, nós somos esse garçom. A gente está com a bandeja cheia da palavra da vida, que pode transformar as vidas que estão à nossa volta. As pessoas estão com fome, e você está passando, sem olhar para ninguém. E as pessoas estão clamando por algo para comer. Só que para isso também, a sua bandeja não pode estar vazia. Você tem que ter alimento para dar. Você tem que ter ali uns versículos que você está na manga, está engatilhado. Você tem que ter a palavra junto com você, para você poder transmitir. Senão, a pessoa, já pensou se essa pessoa estivesse falando tudo isso comigo? Eu falo, é complicado, né? Já pensou? Não ia acontecer nada disso. Mas muitas das vezes é isso que a gente faz. Nossa, é difícil mesmo, não está fácil para ninguém. Às vezes a gente é tentado a seguir dessa maneira, mas não, você tem a resposta. Nós temos a resposta. E se a gente não tiver essa percepção de alcançar o próximo, de levar para ele o Evangelho que traz salvação, a gente está perdendo tempo. A gente não está cumprindo com a nossa função. O que adianta um garçom que não serve ninguém? Vai levar tudo para casa depois? As pessoas vão falar mal dele, porque ele não serviu. Estava brincando na célula, né? Já pensou? Você encontra com algumas pessoas lá no céu. Oh, nossa, graças a Deus eu cheguei aqui no céu. Mas, cara, trabalhei com você 15 anos. Você nunca me falou nada. Tive que ir uma pessoa no meio do parque entregar um folheto para eu aceitar Jesus. Esse é o melhor caso, quando dá certo. A pessoa, de alguma outra forma, recebe a mensagem. E quando não recebe? E a pessoa fala, poxa, estou aqui padecendo. Você tinha a resposta para os meus anseios, você tinha a resposta para os meus problemas, e você não falou? Então, sabe, isso tem que minimamente trazer temor sobre o nosso coração.
sobre estarmos cumprindo de fato a nossa missão. E essa visão de sermos uma igreja em família, vivendo o amor de Cristo é o que nos faz enxergar as pessoas para poder alcançar o próximo. Vamos ler o texto que está aqui, em Marcos 16, 15? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Bom, se você tinha dúvida que era essa a sua missão, está aí. Jesus deixou bem claro. O trabalho de vocês é vai por todo mundo. Né? Só que a gente, às vezes, vê esse texto e acha que a gente tem que ir lá para a África do Sul. A gente tem que ir lá para o Iraque. A gente tem que ir lá para o Egito. O todo mundo, vão por todo mundo, passa pela sua casa, pela sua família. Pela família que não mora com você, pela família que está dentro da sua casa, pela sua vizinhança, pelo teu bairro, pelo teu trabalho, por aquelas pessoas que te conhecem. O mundo está passando por aí. Então, se a gente não está cumprindo, se a gente não está fazendo isso aqui, não está pregando o evangelho, a gente está sendo falho na nossa missão. E o tempo está correndo. Notem também que o versículo diz assim: preguem o evangelho. O versículo não diz assim, convençam as pessoas. Mostra para elas. Não. O seu trabalho é pregar o evangelho. O Espírito Santo convence. Você vai pregar o evangelho. Ah, Bruno, mas você fez o seu papel. O seu papel é pregar o evangelho. Fala, sabia que Jesus te ama? Ele tem um plano para a sua vida. Ele morreu por você. E Ele quer te salvar. Você e toda a sua casa. Pregou o evangelho. Não precisa ter um equipamento, não precisa convencer, não precisa falar, nossa, agora chorou, agora eu sei que eu prego. Não, você precisa pregar o evangelho, levar essa mensagem. Como? Das maneiras mais criativas que você possa imaginar. Né? Dentro de um Uber, de repente conversando com o porteiro do teu prédio, do teu condomínio, de repente conversando com o frentista, com a pessoa que está te servindo no restaurante. Todas essas maneiras você pode levar o evangelho. Amém, queridos? Vocês estão comigo aí? Amém? Então tá bom. E a última parte da nossa missão, formar discípulos. Porque nós somos limitados, né? Nosso dia tem 24 horas e a gente tem que ganhar o mundo todo. Então a gente tem que formar pessoas como nós. Mas para a gente poder falar assim, formar pessoas como nós, eu preciso seguir o padrão de Cristo, não é verdade? Eu preciso cumprir todos os outros atributos, para que um dia eu possa falar, como Paulo falou, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então isso daqui é formar discípulos. Vamos ler o texto que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, queridos, essa é a promessa que Deus dá para quem cumpre com o propósito que Ele estabeleceu para nós, estar junto conosco todos os dias. Então, o propósito principal da igreja é fazer discípulos, é tornar as pessoas não discípulos seus, mas discípulos de Jesus, discípulos semelhantes a Cristo, em caráter, em obras, e que tenham o Espírito Santo dentro delas. Né? É por isso que nós nos estruturamos em pequenos grupos, em células, porque nós precisamos um discípulo. Né? Por isso que essa foto tem a menininha imitando o que provavelmente possa ser sua avó, porque o discípulo, ele copia, o discípulo, ele imita. Então, onde que você pode expor a sua vida para que as pessoas vejam como que você trata a sua esposa, como que você trata seus filhos, como que você trata as suas finanças, como que você trata no seu ambiente de trabalho. As pessoas precisam ter um convívio, um relacionamento com você, a fim de que elas vejam a transformação que Cristo fez na minha e na sua vida, e eu quero isso para mim. Você é um produto de marketing do reino de Deus.
Você é a demonstração grátis que as pessoas vão olhar e falar: uau, eu quero ter essa vida. E esse relacionamento pode se dar nas células, onde você vai compartilhar o pão, a oração, onde você vai compartilhar os seus pedidos de oração, onde você vai ter pessoas orando por você, e ali você vai ensinando, discipulando, mas também o discipulado 1 a 1, onde você traz uma pessoa para caminhar mais perto de você, traz para o seu dia a dia, né? Onde vocês fazem coisas juntos, você vai lapidando a fim de que ela seja cada vez mais parecida com Cristo. É para esse propósito que nós somos chamados. Esse é o nosso objetivo enquanto igreja. Nosso objetivo não é vir aqui, tocar 3 louvores, pedir para recolher os dízimos e ofertas, e aí alguém traz uma palavra. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo foi descrito: ser uma igreja família, que vive o amor de Cristo, que alcança o próximo e que forma discípulos. É assim que nós queremos ser. É isso que nós devemos olhar, contemplar, olhar para a nossa vida. Isso aqui está fora, preciso ajustar. Olhar, contemplar e ajustar. É isso que vai fazer com que nós tenhamos sucesso na nossa missão. Esses princípios, essas 4 frases, elas são o que vai determinar se você vai conseguir acertar a bolinha no cesto ou não. É o que determina se você vai conseguir acertar a bolinha no cesto sem se ferir, sem ferir ninguém, sem decepcionar. Tendo essa visão em mente. Essa é a nossa estratégia. Nós não estamos aqui numa guerra que... Não, cada um faz o seu melhor aí. Não, nós temos uma estratégia para alcançar essa geração, para alcançar Sorocaba, para alcançar o bairro Vila Olímpia. É Vila Olímpia que é aqui? O bairro? Deve ser. Para alcançar o nosso bairro, para alcançar a nossa cidade. Nós temos uma estratégia. Nós não estamos despreparados e nós temos uma estratégia. Ser uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Pode ir para o próximo slide, por favor. Essa é a última mensagem que eu queria deixar para você. Falou com você ou não? Pode colocar mais uma vez. Ajuste seu foco. Ajuste seu foco, querido. Teu foco tem que estar nas coisas certas. Teu foco tem que estar nas pessoas. Teu foco não pode estar no seu umbigo. Senão você não entendeu nada do Evangelho. O teu foco não pode permitir, porque quando a gente está desfocado, né, quem entende um pouquinho mais de fotografia sabe, algumas coisas elas desaparecem. Elas ficam borradas e você não enxerga. Então, se o teu foco não está bem ajustado, aquelas pessoas do teu convívio vão ser invisíveis para você. Mas hoje, o que eu quero desafiar você é que você ajuste o seu foco, para que você contemple a visão e siga no teu propósito. Eu vou fazer novamente a pergunta que estava no início. Como anda a sua visão? Está enxergando bem? Está enxergando as pessoas? Está enxergando a necessidade do outro? Como o Ronaldo falou aqui, você já faz parte de uma célula? Sabia que se você... Olha só o que eu vou falar. Se você não faz parte de uma célula, você está fora da nossa visão? Você está fora da visão? Porque nós somos uma igreja que acreditamos na célula. Bruno, mas nós vamos encontrar uma célula, porque tem célula de quinta-feira, tem célula para criança, tem célula para mulheres, tem célula online, tem célula de todos os tipos. Se não tiver nenhuma que você se enquadre, nós vamos criar uma para você. Porque você não pode estar fora da célula. Essa é a nossa visão. É assim que a nossa igreja se organiza, essa é a nossa estratégia. Se você não está aderindo a essa parte da nossa visão, você está fora da visão. Amém? E eu queria te convidar para que a gente tenha algo prático. Porque senão, por mais que vai ficar gravada essa mensagem, você vai ouvir, aí você vai sair daqui, você vai almoçar, aí você vai esquentar a cabeça com
qualquer coisa, com a fila no supermercado, e já esqueceu a mensagem, você perdeu. Então eu quero te desafiar agora, hoje, para que você faça um exercício hoje. Pensando na nossa visão, eu quero te desafiar a tomar 4 ações. E aí, se você quiser anotar, se você, enfim, 4 ações eu quero desafiar você. A primeira ação é, se você não faz parte de uma célula, quem já faz parte de uma célula já pode ticar uma ação feita. É se integrar em uma célula. Como? Pergunta para mim, para o Ronaldo, pastor Davi, pastor Zé Hilton, pastora, todos eles vão saber te orientar e te direcionar para uma célula. Então, o primeiro desafio é que você, eu quero participar de uma célula. Né? Dá esse contato para nós que nós vamos te enquadrar em uma célula. Segunda ação, porque essa primeira ação é para que você se integre na igreja família. Tá? Segunda ação, você vai se desafiar essa semana, mas você já precisa definir agora quem vai ser. Você vai presentear uma pessoa. Não precisa ser um presente. O presente pode ser um abraço, pode ser um versículo. A gente tem feito algo muito legal na nossa célula, né? A gente tem feito amigo secreto de oração. A gente vai na célula, a gente tira os papeizinhos, e aí você tem uma pessoa qual você vai orar por toda aquela semana. E aí, na outra célula, você vai trazer um versículo também para aquela pessoa, direcionado para ela. Isso tem sido muito legal e tem feito com que as pessoas vão na célula. Eu preciso ir porque eu vou entregar o amigo secreto. Então, abençoe uma pessoa. Demonstre que esse presente, que esse abraço, que esse versículo, que essa oração, demonstre o amor de Deus. Porque nós somos uma igreja família, vivendo o amor de Deus. Terceiro desafio. Você precisa falar de Jesus para alguém. Qualquer pessoa. Pode ser que até já conheça, mas você vai falar, Jesus te ama. Mas não vou ver ninguém. Você vai passar por alguém. Você vai passar por alguém no posto de gasolina, no teu prédio, porteiro, qualquer pessoa. Você vai falar que Jesus ama essa pessoa. E o quarto, sobre discipulado, você vai caminhar, a promessa que você vai fazer para mim hoje é que você não vai caminhar sozinho. Você vai andar junto com outras pessoas. Seja porque estão te discipulando, ou seja porque você vai discipular outras pessoas. Você não pode andar sozinho. Esse não é a nossa visão, andar sozinho. Cada um por si, não. Nós andamos juntos. Nós formamos discípulos, nós alcançamos o próximo. Esse é o nosso objetivo. Então, mediante esses 4 desafios, eu queria que você levantasse junto comigo para que nós orássemos. Eu creio que quando você estiver alinhado, ajustado o seu foco, para ir contemplando a visão daquilo que você nasceu para fazer, você será muito abençoado. E você vai se sentir realizado. Amém? Põe a mão no teu coração se você reconhece que, olha, minha visão está um pouquinho turva. Eu descobri que eu precisava usar óculos tarde. Eu descobri que eu precisava usar óculos quando eu tinha, acho que uns 20 e poucos anos já. Quando eu sentei no fundo da faculdade, que a sala era maior, e eu não enxergava. Eu falava, vocês também estão vendo embaçada a lousa? Não é? Eu falei, não, está normal. E aí eu fui fazer um exame e vi que eu precisava usar óculos. Quando eu coloquei óculos, eu falei, você está zoando que o mundo é desse jeito. Porque eu tenho astigmatismo, e astigmatismo faz você enxergar tudo meio embaçado quando está longe. Então eu olhava para as placas e falei, a grossura da letra da placa é desse tamanho? Não fazia ideia, eu achava que era fininha, né? Mas eu me deparei com um mundo novo, um mundo em HD, né? Antes eu estava vendo. E às vezes pode ser isso que está passando. Às vezes você acha que está tudo normal. Você acha que a vida é assim mesmo. Mas eu estou pedindo para você ajustar o seu foco. E ver que, por vezes, você não está enxergando as pessoas à sua volta. Por vezes você está deixando de lado a missão a qual você foi chamado. E por vezes você está caminhando fora da visão.
E visão mais visão gera divisão, porque não tem como ter duas, não tem como um prédio, uma construção, ter dois projetos. Qual projeto você está seguindo? Não, esses dois. Mas como que vai ser? Esses dois. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Então estou te pedindo para você caminhar debaixo da nossa visão, para juntos sermos uma igreja família que vive o amor de Cristo, alcança o próximo e forma discípulo. Pai querido, vem aqui, Pai, atuar em nossas vidas, em nossos corações, Pai. Clamamos que o Senhor venha ajustar o foco da nossa visão, para que possamos enxergar e contemplar o projeto para o qual o Senhor nos chamou, Pai. Pai, que estejamos alinhados com essa visão, Pai. Que possamos caminhar em unidade, Pai. Que possamos ser reconhecidos por ser uma igreja em unidade, Pai. Que nós possamos expressar o Teu amor nas nossas relações. Que o Teu amor nos faça enxergar o próximo, Pai, e levar a Tua mensagem até eles, Pai. Que o Senhor nos incomode, nos direcione, Pai, para tomar uma ação. Porque nós sabemos o poder que tem, Pai, a Tua palavra, o Teu evangelho, Pai. Que nós não sejamos, Pai, essas pessoas que estão carregando bandejas vazias, ou que não estão observando as pessoas com fome, que querem se alimentar do alimento que nós carregamos, Pai. Desperta em nós, Pai, um desejo de cumprir com o Teu chamado, de cumprir com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, com a missão que o Senhor nos deste, Pai. E ensina-nos, Pai, a fazer discípulos, a multiplicar, a ensinar outras pessoas, Pai, a seguir, Pai, o Teu exemplo, a seguir o caráter de Cristo, a seguir as obras de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos neste milagre, Pai. Opera em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus nos escolheu para cumprir. Essa é a nossa visão. Um projeto eterno. E para seu louvor queremos ser resposta para o mundo. Resposta para o mundo. Uma família. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos em Jesus. Uma família, vamos dizer. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos em Jesus. Aleluia. Expressando essa postura de família, tem um membro da nossa família que precisa da nossa oração. E eu queria te convidar para que você levantasse um clamor sobre esse membro, que é o pastor Dalcio. O pastor Dalcio, ele passou mal à noite, com febre, e sabemos dessa onda que estamos tendo, né, de dengue. Ainda não temos um diagnóstico, mas queria que você, como família, orasse por ele. E se tem também alguém da tua família que está precisando de oração, vamos nos unir também em oração. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós clamamos, Pai, pela Tua intervenção na vida do Dalcio, Pai. Nós proclamamos a Tua palavra, as Tuas verdades, Pai, que diz que na cruz, Pai, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Então nós clamamos a cura, Pai, restauração completa da saúde do Dalcio, Pai.
Oh, Pai, que o Senhor o livre, Pai, de toda e qualquer doença. Assim como também, Pai, todos os membros dessa igreja aqui, Pai. Se algum familiar, se alguém passando por um momento difícil, Pai. Se alguém que precisa, Pai, receber essa oração, faça com que essa oração chegue até essa pessoa, Pai. Transformando a realidade, Pai. Trazendo a Tua cura. Oh, Pai, porque o Senhor é o Jeová Rafá, aquele que ministra cura em nós, Pai. Então clamamos, Pai, pela Tua intervenção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Se algum de vocês precisa de uma oração específica, aqui no final, nós estaremos por aqui também. Vamos encerrar cantando mais uma vez? Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno e para seu louvor queremos ser resposta para o mundo. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família. Olha para a sua família aí do seu lado. Em amor, alcançando o perdido, formando discípulo. Uma família, em amor, alcançando o perdido, formando discípulo em Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana.